Dirijo-me à Câmara Municipal de Odivelas através de si, para que possa se resolver alguns problemas que a Escola Básica Essa de Queiroz apresenta após várias intervenções efetuadas pela AP desta escola, nomeadamente a sala multideficiência e as turmas mistas. Sabemos que, enquanto tivermos 2 JIs e 4 salas de aula primárias, uma das quais ocupadas por uma sala de multideficiência, teremos sempre turmas mistas, o que faz com que muitos pais não inscrevam na nossa escola como primeira opção. Como representantes dos pais, propomos como uma solução mais viável a eliminação de uma sala de JI, passando a sala da multideficiência para um JI com as condições necessárias de acordo com o Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto. De acordo com o relatório de vistoria de 28 de abril de 2016, a escola deverá estar dotada de instalações sanitárias adaptada a pessoas com mobilidade condicionada, com base de ducha acessível para facilitar as técnicas de higiene das crianças, segundo o mesmo decreto, assim como melhorar a acessibilidade das mesmas com a colocação de uma rampa de acesso na entrada da escola. Com esta solução passaríamos a ter 4 salas de primeiro ciclo e gradualmente, no prazo de 2 anos, eram eliminadas as turmas mistas da escola. A nossa preocupação passa também pelo meio envolvente da escola, nomeadamente a existência de sinalização de aviso de proximidade de estabelecimentos escolares. O que tem vindo a preocupar os pais é o facto de janelas envidraçadas estarem a abanar e em risco de queda, assim como o revestimento do requeiro de ser inadequado às atividades desenvolvidas nos locais, sendo frequente o registro de acidentes, segundo o relatório da vistoria de 28 de abril de 2016. Agradeço a vossa atenção às nossas preocupações e irei enviar um e-mail à Câmara com a minha intervenção, para que fique registada em ata. Gostaria de novamente recordar aqui uma situação que já se passou na sétima sessão extraordinária. Provavelmente muitos dos presentes recordam-se. Enviei uma carta, entreguei uma carta em mão a esta mesa, enviei um e-mail, fiz uma exposição oral e até hoje 0. Não tive nenhuma resposta. Ou seja, é lamentável que no mês os serviços da Câmara não tenham conseguido dar uma resposta. E se a deram, que me mostrem ou que a apresentem a esta Assembleia, porque eu não recebi. Na sequência da intervenção do Sr. Presidente, sugerida também aqui por uma intervenção da Sra. Deputada Lúcia Lemos, referiu que o problema das turmas mistas na Escola Essa de Queiroz prende-se com a quantidade de matrículas, com o número de matrículas. Eu sinceramente não percebi, isso está gravado, está na Odivelas TV, eu não percebi a justificação do Sr. Presidente, mas admito que tenha uma razão de ser e um racional. Por isso, solicito que sejam apresentados nesta Assembleia e registados em ata o número de matrículas e respectivos anos de ensino que se vão verificar para o próximo ano letivo. O período de matrícula já terminou, a Câmara tem todo o interesse e o dever em explicar o porquê de o facto do número de matrículas criar uma situação de turmas mistas. Eu não compreendo, ou seja, o número de salas é o mesmo, o número de crianças é o mesmo. É uma questão de organização, não é uma questão financeira, é uma questão de organização. As crianças são as mesmas, as salas são as mesmas. É uma questão de organização e não uma questão financeira, mais uma vez, como já tive a oportunidade. Assim, para terminar este ponto, ou seja, eu tenho aqui um conjunto de 6 pontos, isto é o primeiro ponto, questiono quando será possível ter uma resposta formal e devidamente fundamentada em aspectos técnicos e pedagógicos e de condições das instalações relativamente à carta que apresentei e a esta que vou apresentar hoje, a reforçar novamente o pedido. Ponto 2. Solicitei, na sequência da minha intervenção, apoio à Associação Portuguesa de Deficientes, que contactou a diretora do agrupamento. A diretora do agrupamento remeteu para a Câmara e condicionou uma visita da Associação Portuguesa de Deficientes à Câmara, sujeita à aprovação da Câmara. A Câmara até hoje, após várias semanas de contacto, não autorizou, pelo menos ainda, essa visita. Queria saber se a visita vai ser ou não autorizada e quais as razões que justificam esta demora. Manutenção da escola. A escola, terceiro ponto. A escola tem um problema que já foi aqui falado, que é dos vãos envidraçados. Ou seja, são vãos envidraçados, se calhar, daquela dimensão que estamos ali a ver ao fundo, e que, no dia em que caíram envidraçado, todos nós aqui hoje somos responsáveis por isso. Porque ninguém poderá dizer que não conhece o problema. Trata-se de uma situação que pode colocar em risco as crianças e pode trazer uma situação dramática que ninguém deseja, acho eu. Ou seja, é tão simples como chegar, colocar um parafuso e uma fixação no topo para que o envidraçado deixe de abanar. As crianças todos os dias se encostam ao envidraçado, todos os dias o envidraçado abana, há de haver um dia que o envidraçado veio ao chão. E a responsabilidade, senhores, é de vocês todos que estão aqui,
recebem dos contribuintes e não cumprem com a vossa função. Quando é que a Câmara assume as suas responsabilidades e resolve esta situação de falta de manutenção? Além dos problemas de falta de manutenção, há os problemas de concepção do edifício. Ou seja, aquilo foi um edifício que foi concebido, projetado, não para a multideficiência, como já todos sabemos, não vou voltar a esse ponto porque já que foi aqui tratado, mas que tem um conjunto de problemas, ou seja, foi feito por um empreiteiro que quis foi quem viesse atrás, no fundo, que fechasse a porta. No exterior não há qualquer sinalética, já foi dito, não há adaptação para um estacionamento de deficientes. O sistema de ar-condicionado do refeitório apresenta níveis de ruído significativamente acima do máximo recomendado, que são 45 decibéis, prejudicando seriamente a capacidade de concentração e o bem-estar dos alunos. O sistema de comando é deficiente, os funcionários não sabem funcionar com o sistema e, por vezes, é necessário aquecer e o sistema arrefece, ou seja, não tem, de facto, qualquer condição de funcionamento aquele sistema, não tem qualquer manutenção, ninguém o acompanha, provocando problemas de ventilação e de conforto aos alunos e funcionários. Na qualidade técnica da área, por acaso até é uma área que eu percebo, de facto solicito que o equipamento seja desligado porque só está a prejudicar as condições dos alunos. Há diversas situações, infiltrações e umidades na escola, não é preciso. Há um relatório, aliás, recente que refere isso. A Câmara deve ter esse relatório, não vou estar aqui a listá-lo, mas a Câmara conhece bem os problemas da escola. Há um relatório, salvo erro, da Direção-Geral de Saúde, ou seja, da entidade competente nesta matéria, nas questões de saúde, no Conselho, que refere as várias infiltrações, umidades, que promovem o desenvolvimento de fungos e bolores potencialmente perigosos para a saúde de alunos e funcionários. Tenho que concluir. Quando é que a Câmara resolve esta situação? Há também o problema dos esgotos, está nesse relatório. Há a questão da alimentação. Dou-lhe os meus parabéns, Sra. Vereadora, porque de facto implementou a informatização das senhas. É muito bom. Eu de facto tenho que reconhecer que é um passo positivo. Mas há outros problemas. Ou seja, eu, como já foi aqui referido, eu é que pago à Gertal. Ou seja, sou eu como cidadão pago à Gertal. Mas não controlo aquilo que o meu filho come. Não sei se come batatas, se come feijões com qualidade, com quantidade suficiente. Eu tenho o direito de saber o que é que o meu filho come quando sou eu que pago aquele serviço. Obviamente a Câmara pode comparticipar, mas sou eu que pago. Não é? É um serviço que eu pago. Se pago, tenho o direito a saber. Ou seja, até Sr. Pedro, tenho que concluir o seu tempo. Sempre foi negado o acesso da Associação de Pais e dos pais a verem efetivamente a comida que está no prato das crianças. E com isso eu não me conformo, porque sou eu também que pago. Não é a Câmara que paga, são os pais que pagam à Gertal. Eu concluo então. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu sou uma mãe de uma criança também da Escola Dessa de Queiroz. Como mãe, sinto-me muito preocupada com os vários problemas já aqui identificados. Posso relatar a minha experiência pessoal em que, há 30 anos atrás, numa pequena região do interior do país, vivenciei a experiência de turmas mistas, desde o 1º até o 4º ano. Para mim, essa situação comprometeu o meu desenvolvimento e rendimento escolar, sem dúvida alguma. Como é que é possível, há 30 anos atrás, como é que é possível passarem 30 anos e em Odivelas, numa das principais cidades do país, se defenda esta situação para as nossas crianças? Não se percebe. Passo o restante tempo ao Sr. Pedro Mateus. O Sr. Pedro Mateus já interviu, não há aqui cedências de tempo, Sr. Pedro. Desculpe lá, isso não é feito desta maneira. Então como é que é feito? Não. A próxima pessoa inscrita, desculpem lá, que é a favor, o Sr. Pedro já utilizou o seu tempo, não, até mais do que o seu tempo, desculpe. Por isso não pode continuar a usar da palavra. É lamentável, só tenho a dizer que é lamentável. São as regras que há, tá? Obrigado. Boa tarde, obrigado. Com uma perspectiva de continuidade. Há umas semanas surgiu-me esta informação, o rumor, chamemos-lhe o que quisermos, de que eventualmente haveria turmas mistas e particularmente uma turma mista de 1º e 4º ano. Isto chocou-me, compreendo, embora não ache que seja proveitoso para os alunos, compreendo os argumentos, mas choca-me tanto mais o facto de ser uma turma de 1º e 4º ano, independentemente do número de alunos de 1º ano ou do número de alunos de 4º ano que haja, parece-me que a diferença de interesses
destas idades é tão grande que não vejo onde é que possa eventualmente estar a vantagem. Haverá, porventura, alguns constrangimentos em termos de organização das turmas e tudo mais, que creio que com algum esforço, com alguma boa vontade, se conseguem ultrapassar. Não me parece também que em termos de aproveitamento escolar, muito embora os alunos do 4º ano possam ajudar os do 1º e tudo mais, não me parece que em termos de aproveitamento escolar isso possa vir a trazer mais benefícios do que prejuízos. E portanto, aproveitei esta sessão para vir manifestar esta preocupação. Há outras preocupações também, que já foram referidas pelas pessoas também que falaram sobre essa de Queiroz. Portanto, não vou estar a repetir, não vou estar a tomar-vos mais tempo. Queria apenas apelar a essa vossa sensibilidade. Venho falar-vos apenas como pai e como munícipe. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota que, por coincidência, eu não sou o Presidente, sou o Vice-Presidente, e dar nota de que na última vez que estive nesta cadeira foi a vez em que tive que prestar esclarecimentos sobre essa matéria, curiosamente, em que o Sr. Pedro esteve a intervir. E eu, parece-me que, e ao que julgo saber, o Sr. Presidente Hugo Martins também terá dado essa explicação depois. Mas dar nota do seguinte, eu tenho ideia que terei sido absolutamente claro sobre esta matéria. E quando fui claro sobre a questão da sala da multideficiência. Independentemente da opção pedagógica do agrupamento de colocar a sala da multideficiência naquela escola, nós registamos os problemas que existem sobre a questão da sala de multideficiência e tudo faremos para que a sala tenha as melhores condições, porque felizes daqueles que não têm um filho com problemas. Eu tive a oportunidade de colocar bem esta questão e dizer isto na primeira intervenção que fiz sobre esta matéria, que é, não é a sala da multideficiência que vai resolver o problema das salas e das turmas mistas. E desengane-se quem pense que fazendo uma guerra para que saia de lá a sala da multideficiência que se resolve o problema das turmas mistas. Isso não vai acontecer. E não vai acontecer. Eu ouvi o Sr. Munícipe com todo o respeito, e agradeço que me ouça também com respeito, porque eu, pelo menos, não lhe falarei dos mesmos modos que falou para a Câmara Municipal. Mas vou-lhe dizer o seguinte, nós criaremos todas as condições e circunstâncias para que a sala da multideficiência possa trabalhar lá com toda a dignidade. O problema das turmas mistas não se resolve tirando de lá a sala da multideficiência. E se esse for o objetivo destas intervenções, eu, pelo menos, assumo, está aqui a Sra. Vereadora que pode falar sobre essa matéria, que tudo faremos para que ela se mantenha e se mantenha lá em condições de pleno funcionamento, de integração e para que aqueles meninos possam estar num ambiente escolar como qualquer outros meninos. Isso para nós é absolutamente claro. Se a escola tem outro tipo de problemas, esses problemas têm que ser resolvidos, não há qualquer dúvida sobre isso. E sobre isso, neste caso os municípios que intervieram, só podem ouvir da parte da Câmara Municipal, se quisermos um pedido de desculpas, no sentido em que os problemas todos os anos têm que ser resolvidos, todos os anos há problemas muitas vezes que são estruturais, são mais difíceis de resolver, e tudo faremos para que eles se resolvam. A questão das infiltrações, a questão do ar-condicionado, a questão das janelas, estávamos há bocado a falar, isso é nossa obrigação. Nós temos que resolver esses problemas nessa escola, como em outras escolas. E sei, a Sra. Vereadora terá aqui, a minha intervenção não substitui a intervenção dela, estão agendadas intervenções para resolver esses problemas. E, portanto, contem connosco para resolver esse problema. E contem connosco para encontrar as melhores soluções para que os vossos filhos tenham a melhor escola dentro do melhor ambiente escolar. Mas, neste momento, não nos peçam para tirar dali aqueles meninos. Porque eu pergunto o seguinte, o que é que pensam os pais dos meninos com deficiência que estão naquela escola? Alguém falou com esses pais? Esses pais querem que os meninos saiam daquela escola ou querem que os meninos se mantenham naquela escola com condições? Porque foi aqui trazido que existem dificuldades a questão, ainda há pouco falei com a Sra. Vereadora, ter uma casa de banho adaptada para poder lavar os meninos. Por exemplo, isso, contem com o nosso total empenho e apoio para resolver esse problema. Da mesma forma, contam com o nosso total empenho para resolver os outros problemas da escola. É mais difícil para nós, porque é uma área poderia haver a hipótese de resolvermos o problema por via da ocupação de uma sala de JI. E aí podíamos resolver esse problema. Eu falei com a Sra. Vereadora, que estava aqui, ela pode transmitir isso, como compreenderão com mais propriedade do que eu, porque é uma área que ela tutela, que isso cria-nos um problema que é, no âmbito do JI, nós temos uma carência muito grande, ou seja, a Câmara neste caso, ainda não construiu salas suficientes, portanto, em Odivelas existe uma cobertura deficiente no âmbito do JI. E, portanto, é difícil nós retirarmos uma sala de JI
para resolver o problema, neste caso, de termos uma turma para cada ano. Mas, como vos disse, é assim, aquilo que nós temos como informação do agrupamento é que, e não é, há bocado foi dita uma coisa aí importante, eu não tenho esses dados, mas podemos convosco trabalhar esses dados com a Associação de Pais, que é, existem milhares de casos de escolas que funcionam neste modelo, que têm salas e têm turmas mistas. Não é claro que os alunos têm menos aproveitamento porque estão em turmas mistas. Isso não é claro. E isso vocês podem confrontar com a diretora da escola, com o diretor do agrupamento, não é claro. Dou-vos um exemplo, nós temos uma escola que por opção, atenção, não é porque não tem salas, temos uma escola que por opção faz, aqui embaixo no Parque Maria Lamas, no Parque, peço desculpa, aqui, sim, no Parque Maria Lamas, aqui embaixo, Maria Lamas, que a diretora da escola, para resolver problemas de integração de alunos que têm problemas de comportamento nos primeiros anos, os integra nas escolas, nas turmas dos anos subsequentes. Ou seja, alunos do primeiro e do segundo ano que têm problemas de integração e de comportamento e vão para a turma dos mais velhos. E o comportamento deles não só melhora, porque têm, enfim, uma integração diferente com alunos mais velhos, etc., como o aproveitamento deles melhora. Portanto, não é linear que os alunos, por estarem em turmas mistas, têm um aproveitamento menor. Isso não é linear, mas como digo, eu estaria a ser hipócrita a falar de uma situação ou de uma matéria que eu não domino. Não é a minha área. Está aqui a senhora vereadora que pode falar sobre essa matéria. E estamos inteiramente disponíveis para falarmos com o agrupamento, falarmos com os professores e percebermos se efetivamente há uma relação entre o insucesso dos vossos filhos com o facto de haverem turmas mistas. Se existir uma relação, teremos todos que trabalhar para encontrar uma solução. Agora, resta saber se efetivamente o insucesso a existir existe porque os meninos estão em turmas mistas ou por outros fatores. Mas isso também é importante ouvir os professores lá todos os dias e a Associação de Pais, naturalmente, trabalhando em conjunto connosco nessa matéria. Agora, sobre a sala da multideficiência, contem connosco para criar condições, mas para que ela se mantenha em condições dignas, não para tirar de lá aqueles meninos, porque eu estou a crer que os pais desses meninos não queriam que eles mudassem de escola para outra escola qualquer. Muito obrigado. Sim, eu percebi. Se faz favor. Muito obrigado. Só para corroborar esta questão que agora foi levantada, que é a questão da sala da multideficiência. E para dizer que a sala da multideficiência tem todas as condições para que aqueles meninos tenham uma boa estadia na escola. Melhores condições do que em qualquer outra escola. E precisamente por isso, porque nós queremos uma escola inclusiva e queremos, já de outra vez, eu dei a resposta ao município, ao Sr. Pedro, que levantou esta questão e disse, nós mantemos o discurso e mantemos na prática aquilo que dizemos no discurso. Nós não dizemos que somos um conselho inclusivo e depois rejeitamos os nossos meninos que têm deficiência e colocamos-nos num gueto, num qualquer lugar. Não, nós queremos as crianças nas nossas escolas, com as melhores condições e que tenham uma estadia feliz naquela escola. É isso que nós pretendemos. E, portanto, a sala da multideficiência vai lá continuar. Não pensem que aquela sala pode, como o Sr. Pedro disse, numa das soluções que tentou encontrar, que era roubar espaço ao recreio das crianças para fazer uma outra sala para a colocação da multideficiência. Não. O recreio tem as dimensões regulamentares para que todas as crianças possam brincar naquele espaço e não vamos ocupar o recreio com uma sala a mais para que a sala da multideficiência saia de onde está. A segunda questão que eu queria deixar aqui claro é que já estão indicadas aquelas pequenas obras que vamos fazer nessa de Queiroz, mas como compreenderão, e eu disse isso na reunião que tive com a Presidente da Associação de Pais, que estas obras só podem ser feitas na pausa letiva maior, isto é, no verão. E elas estão efetivamente calendarizadas. Eu tenho aqui um calendário de todas as obras que vão ser feitas nas nossas escolas, nas variadas escolas, onde está incluída exatamente essa de Queiroz. Relativamente à questão que colocou da casa de banho adaptada com duche para poder ser os meninos lavados,
estou inteiramente de acordo e vou verificar a possibilidade de haver essa casa de banho funcional para aqueles meninos, porque entendo que é realmente uma necessidade. Quanto às rampas, os meninos podem entrar na parte de baixo, porque há um elevador que leva os meninos à sua sala. E aí há um desnível. Mas, de qualquer dos modos, eu vou ver com o Departamento de Obras se também poderá ser feita a mesma situação na parte de cima, na entrada do portão, pelo lado de cima. Quanto à sinalização, também está a ser visto com o Departamento de Obras, porque, como sabem, não é o Departamento de Educação que faz este tipo de serviço, para que ela seja colocada, sinalizando que ali há uma escola e para que os condutores tenham as devidas precauções à aproximação da escola. Depois, referir ainda que, e mais uma vez, porque isto já foi dito na outra reunião, onde o Sr. Pedro esteve também a colocar esta situação. As matrículas são da responsabilidade e a organização das turmas são da responsabilidade do agrupamento. E, portanto, meus caros, não pode haver salas com 8 meninos a funcionarem. As salas têm que ser redimensionadas de acordo com aquilo que o Ministério assim exige. Se há 8 meninos que vão entrar para o 4º ano, eles não podem ficar numa sala única, porque também o Ministério da Educação não o permitiria. E ainda dizer-vos que no Conselho há outros exemplos de escolas com salas mistas, e que não é por isso que os meninos têm aproveitamento deficiente ou insucesso escolar. E, portanto, esta questão das salas mistas, já o repetimos também, tem a ver com o número de crianças que existe, com a diminuição do número de alunos e com a adaptação necessária que tem que ser feita nos agrupamentos todos do nosso Conselho, não é só no agrupamento Vasco Santana, é em todos os agrupamentos do nosso Conselho, tem que se fazer adaptações. Portanto, é o que temos, mas continuar a referir que isto é da responsabilidade do agrupamento, embora fale com a Câmara e embora nós saibamos, depois de serem feitas as matrículas e da organização estar estabelecida pelo agrupamento, é evidente que o agrupamento fala com a Câmara, como é óbvio. E penso que, relativamente a estas questões, eu respondi. Dizer apenas e por último ao município Pedro que nós fomos questionados pelo Instituto Nacional de Reabilitação sobre uma queixa que foi feita, que foi por si formulada, e já respondemos ao Instituto. Não é verdade que não tínhamos, ou que tínhamos proibido a Associação de Docentes de irem à escola. Aquilo que dissemos foi que na data que eles propunham não era possível e que iríamos voltar a contactar. Se bem que não reconhecemos à Associação dos Docentes qualquer ação fiscalizadora sobre esta questão. Mas vamos voltar ao contacto da Associação dos Docentes, dizendo qual é a nossa intenção. Muito obrigada.